Olá pessoal, tudo bom? Pedro aqui para mais uma aula nossa e como vocês podem ver agora, como a gente já viu as equações quadráticas, né? A gente vai ver como que a gente resolve elas. Aí hoje a gente vai ver uma etapa, semana que vem a gente vê outro método e na outra semana a gente vê o terceiro método, tá? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Então os pontos-chave da aula de hoje: compreender o que são as raízes de uma equação e ser capaz de resolver equações de segundo grau não triviais por meio da fórmula de Bhaskara. Então a gente vai ver tudo isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma equação de segundo grau não trivial? Uma equação não trivial é uma que não pode ser encaixada. São todas equações que não podem ser escritas na forma ax ao quadrado mais c igual a zero ou ax ao quadrado igual a c. Ou seja, elas fogem desse padrão, tá? Seja porque ela tem um b, seja porque o c dela é zero e ela continuaria sendo trivial porque o único valor dela é c, de c é zero, né, no caso. Então, ou seja, todas as equações que possuem um b, tá? Essas são chamadas não triviais, tá? As triviais são quando b não existe e a solução das triviais vai ser sempre nesse modelo. X vai ser igual a raiz de c sobre a, seja a raiz da fração c sobre a, tá bom? Vamos lá. E o que são as raízes de uma equação do segundo grau? Que é uma outra parte da nossa aula. As raízes de uma equação são os pontos onde essa raiz toca o eixo x. Ou seja, nessa equação que eu desenhei aqui, por exemplo, as raízes delas são ponto A e ponto B. Porque são os pontos onde x possui um valor e y é igual a zero. Ou seja, está em cima do eixo x, tá? Então, as raízes de uma função sempre vão ser o ponto ou os pontos onde o gráfico daquela função toca o eixo x, passa pelo eixo x, tá? Então agora a gente já sabe o que são equações não triviais, como resolver as equações triviais e o que são as raízes de uma equação. Então, as soluções de uma equação trivial, as soluções de qualquer equação, são as raízes dela, tá? Então agora a gente vai para como resolver as não triviais. A gente usa a fórmula de Bhaskara. Esse é o método e é o método que a gente vai ver hoje, tá? E ele se dá por x é igual a menos b, mais ou menos, ou seja, você vai ter duas possibilidades, uma com mais raiz de delta e outra com menos raiz de delta. Então são duas soluções, tá? Então, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá, mas o que é esse delta? Então, a gente vem agora para a fórmula do delta, que é essa que está aqui. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, a gente tem delta b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente substituindo essa equação aqui, a gente fica com x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá bom? Então, essa é a equação geral. Ela pode ser aplicada para qualquer equação de segundo grau, seja ela trivial ou não. Mas se ela for trivial, você está só complicando seu trabalho fazendo por aqui. Se ela for não trivial, ela pode ser resolvida por aqui, tá? Então, essa é a equação que a gente usa para resolver equações do segundo grau, tá? Então, vamos ver agora a aplicação dela em um exemplo. Tá, a gente quer aqui, ó, da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5, tá? Então, a gente tem o a igual a 2, o b menos 3 e o c menos 5. Então, a gente substitui esses valores na nossa equação do Bhaskara que está aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, primeiro, a gente substitui os valores, menos b é menos 3, menos 3, mais 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, b é menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2, vezes c, c é menos 5, sobre 2 vezes a, 2 vezes 2. Então a gente repete aqui, porque a gente tem que fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, tá bom?
Então, 3 mais ou menos raiz de 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Que é menos 3 vezes menos 3. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 5, menos com menos mais, 8 vezes 5, 40. Então, 40 mais 9. Então, 49. Sobre 4, que é 2 vezes 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 49 sobre 4. Tá? E 49 é 7. Raiz de 49 é 7. Então, x igual a 3 mais ou menos 7 sobre 4. Tá? Então, a gente tem duas opções. Uma onde vai ser o valor positivo e a outra onde vai ser o valor negativo. Então, a gente faz primeiro, chama o primeiro de x'. E ele a gente faz com um valor positivo. Tá? Então, x' é 3 mais 7 sobre 4. 3 mais 7, 10 sobre 4. A gente pode dividir, simplificar essa fração por 2. Vai ser 5 sobre 2. Tá? Então, x' é 5 sobre 2. E o x duas linhas é sempre com um valor negativo. Tá? Então, x duas linhas é igual a 3 menos 7 sobre 4. 3 menos 7, menos 4. Menos 4 sobre 4. Negativo dividido por positivo, negativo. 4 dividido por 4, 1. Então, menos 1. Tá? Então, a gente achou aqui o x' com os valores positivos, x duas linhas com os valores negativos. Então, essas duas são as soluções da equação. Ou seja, se a gente considerar essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x menos 5, a gente vai achar que se a gente substituir igual a zero, lembrando, essa aqui no caso é igual a zero. Então, se a gente substituir aqui, ó, 5 sobre 2 no lugar de x nessa equação, a gente vai achar que essa igualdade é válida. Tá? Se a gente substituir por menos 1, também. Tá? Ou seja, esses dois valores fazem com que essa igualdade esteja certa. Tá bom? Então, vamos seguindo. Então, as raízes da equação, 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero, são x' 5 sobre 2 e x duas linhas menos 1. Tá? Então, pessoal, essa é a solução que a gente vai ver na aula de hoje. A aula vai ficar um pouco mais curta porque eu preferi dividir os tipos de resolução em algumas partes, porque se eu desse todos eu acho que ficaria confuso, porque vocês poderiam confundir um tipo com o outro e tal. Então, eu vou dividir em 3 aulas as resoluções de equação de segundo grau. Então, cada aula vai ser mais curtinho, mas é para vocês capricharem nos exercícios e lembrarem, tá? Então, vocês praticamente têm que decorar essa fórmula aqui, tá? Lembrem com bastante atenção, façam com bastante atenção os exercícios e vejo vocês na próxima.